exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus, e agradecemos a Ti porque nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Nós sabemos, ó Santo Espírito de Deus, que aonde se reúne 2 ou 3 em Seu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso nós temos a plena certeza de que o Senhor está aqui neste lugar. O que nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, é para que o Senhor tome a direção da palavra nessa noite. Para que essa palavra não seja uma palavra que saia do meu entendimento, que saia do meu pensamento, ou simplesmente da minha boca, mas que seja uma palavra que venha diretamente do teu trono para o coração dos filhos seus. Isso é o que eu te peço, isso é o que nós te pedimos, para que o Senhor fale e não eu nesta noite. No nome santo do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? Sabe, quando nós olhamos para esta passagem, para esse versículo, nós vemos o apóstolo Paulo dando uma certa explicação de uma situação que ele estava passando naquele momento. Nós não sabemos por quanto tempo ele estava passando por aquela situação, por quanto tempo esse espinho na carne tinha o afligido. Nós nem sabemos o que seria esse espinho na carne. Alguns tentam chegar a uma conclusão através de estudos que fosse um problema no seu olho, que fosse um problema na sua perna ou alguma outra doença, mas com certeza nós não sabemos. O que nós conseguimos entender através desse texto é que por 3 vezes o apóstolo Paulo se colocou diante do Senhor, pedindo para que aquilo fosse curado, para que aquela presença, que ele chega até a citar como uma presença demoníaca, fosse afastado dele. E por 3 vezes o Senhor respondeu a mesma coisa, que é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, que tinha um relacionamento ímpar com Deus e com Jesus, tendo uma oração sua negada por Deus. E o tema que Jesus tem colocado no meu coração, não é de hoje, mas já tem um tempo, é a respeito de o não de Deus. É exatamente a respeito disso, o não de Deus. Quando Deus nos nega algo, ou quando simplesmente Deus não realiza aquilo que nós queremos. Porque nós vivemos nos dias de hoje com o costume de acharmos que Deus ele é obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede. Nós achamos que Jesus é obrigado a realizar tudo aquilo que nós desejamos. E nós acabamos diminuindo Jesus e colocando ele num patamar como se ele fosse um gênio da lâmpada, que aparece diante de nós e fala: você tem 3 desejos, você tem 1 milhão de desejos. E é assim que às vezes nós temos nos relacionado com ele. Porque nós estamos acostumados a ouvirmos os milagres de Jesus, a ouvirmos as grandes coisas que Ele tem feito sim no nosso meio até os dias de hoje. Porque essa mensagem não é uma mensagem para falar que Jesus não faz, não é uma mensagem para falar que Deus não faz, mas é uma mensagem para nos trazer a consciência de filhos e filhas de Deus, e termos o entendimento que nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias, no seu capítulo 29, versículo 11, é um versículo bem conhecido, que nos diz assim: porque bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós espereis. Às vezes nós nos colocamos diante da presença do Senhor, como eu já disse aqui algumas vezes, sem nós mesmos sabermos aquilo que nós realmente queremos. Às vezes nós saímos da nossa casa e viemos até aqui, achando que o que nós realmente queremos de Deus é um milagre, é uma cura, é uma restauração, é uma, não sei, qualquer uma outra coisa, um milagre na área financeira, um milagre dentro da nossa família. Quando realmente o que nosso corpo pede, o que o nosso coração anseia, o que o nosso coração vem buscar aqui na igreja, sem nós mesmos sabermos, é pela sua presença. Porque quando nós começamos a nos relacionarmos com Deus dessa forma, como se fosse uma troca, como se fosse uma barganha, aonde eu consigo, desculpa viu gente, está meio complicado esses dias, onde eu consigo algo, se eu der algo para Deus, eu vou conseguir aquilo. Não, porque se eu entregar tal coisa diante do altar, eu vou conseguir aquilo, como uma certeza. E quando vem a primeira negativa de Deus, a nossa reação é uma reação de revolta, é uma reação de nos voltarmos contra Deus, de blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, de blasfemarmos contra Jesus, achando que Ele nos deve algo, achando que Ele nos prometeu que realizaria todos os nossos sonhos, que Ele realizaria todos os nossos desejos, quando na verdade não é nada disso que nos diz na palavra. Eu já disse aqui uma vez, o Salmo 23, ele nos diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diante disso a gente já começa a imaginar e falar, bom, se a Bíblia está falando que nada vai me faltar, eu vou ter tudo que eu quero. Eu quero um carro zero, Jesus, dá um jeito, eu quero um carro zero. Eu quero uma mansão, Jesus, dá seu jeito aí que eu quero a minha mansão. Jesus, eu quero 10 milhões na conta para nunca mais eu precisar trabalhar. Jesus, dá seu jeito. Como se fosse isso que o texto dissesse, quando na verdade o original do texto do Salmo 23 nos diz exatamente assim, ó: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Isso significa que nós não vamos ter tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, ou melhor, nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos em nossas vidas, mas Deus vai nos dar tudo aquilo que nós realmente precisamos, para nos mantermos de pé, para nos mantermos firmes diante dEle. É muito complicado, volto a dizer mais uma vez, quando nós rebaixamos esse nosso tipo de relacionamento com Deus, porque nós começamos não a enxergar Ele como Senhor e Salvador e Criador de todas as coisas, nós deixamos de olhar para Ele como o nosso Deus e o nosso Pai, que sabe o melhor para cada um de nós, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e começamos a diminuir Ele, olhando para Ele falando, Deus, eu tenho aqui uma listinha de desejo, ó, é coisa pouca, mas faz isso daqui que eu te sirvo para o resto da minha vida. Sabe, Deus Ele realiza grandes coisas nas nossas vidas. Eu sempre pego e falo para minha esposa, eu acordo cedo, vou lá fora às vezes, sento lá e fico olhando tudo aquilo que Deus deu para nós, eu sou muito grato, porque nós nada tínhamos, nós não somos herdeiros, nós não temos pais ricos, e nós moramos com a graça de Jesus numa casa boa, temos um carro bom, temos uma família abençoada, tudo isso é motivo de muita gratidão no nosso coração. Só que ao mesmo tempo, quando nós desviamos o nosso olhar desse sentimento de gratidão, nós começamos a olhar para o próximo e falar, Deus, mas ele tem e eu não tenho, por quê? Deus, mas eu te pedi tal coisa, não aconteceu, por quê? Deus, mas era uma coisa tão simples, pô Deus, era uma coisa tão fácil, por que que o Senhor não realizou? E às vezes a gente fica nessa luta, nessa batalha com Deus, e a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque existem 3 formas de Deus responder às nossas orações.
Deus, ele responde com sim, ele responde com seu silêncio, que pode ser ainda não é tempo, mas mais para frente vai acontecer, ou simplesmente Deus fala não. E o mais difícil da gente conseguir engolir, o mais difícil da gente conseguir aceitar na nossa vida, é exatamente o não de Deus. Só que o não de Deus, ele é uma resposta de Deus? Sim ou não? Sim. Deus, ele está respondendo, só que a maioria das vezes, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, seja de joelhos, seja em pé, seja em espírito, seja na sua mente, você se coloca na presença do Senhor, nós nos colocamos na presença do Senhor, com uma resposta pronta dentro do nosso coração. Não, eu quero ouvir isso. Eu já dei esse exemplo aqui, mas numa outra pregação, mas se encaixa. Eu ando de skate até os dias de hoje, só que quando eu era mais novo, eu corria bastante campeonatos. E a gente era casado de novo, a gente não tinha uma condição de ir em todos os campeonatos. Mas a gente sempre se virava, dava um jeito, conseguia um dinheiro, ia eu e a Ju nos campeonatos. E aí um dia, teve uma semana, que não estava dando certo. A gente não estava conseguindo dinheiro nenhum. Naquela época a gente já vinha na igreja. Aí eu falei, não, eu vou pegar, eu vou orar, eu vou fazer o seguinte. Eu falei ainda para ela, eu falei, amor, é o seguinte. Eu entreguei nas mãos de Deus. Hoje é segunda-feira. Se até quarta-feira não acontecer nada, é porque não é para a gente ir. Deus está falando não, vamos ouvir e amém. Passava a terça, chegava na quarta, nada. Aí na quinta-feira eu falava, não, amor, amanhã, sexta-feira, se não der certo é porque Deus não quer que a gente vá, então vamos aceitar esse não de Deus, que é livramento. Amém? Amém. Passava a quinta, passava a sexta, falava, não, amor, amanhã, no sábado, o campeonato é no domingo, se até no sábado não der certo, aí eu vou saber que é Deus falando, aí a gente não vai mesmo. Aí sabe o que acontecia? No sábado, eu dava um jeito e conseguia o dinheiro. Mas aí sabe o que acontecia no domingo? Meu skate quebrava no campeonato, eu me machucava, e ficava eu e a Ju para a rua lá na cidade que nós nem conhecia, com fome, sem saber onde comer de domingo, parecendo dois mendigos andando para a rua. Agora faz sentido eu chegar nesse domingo, que aconteceu tudo isso, e falar, pô Deus, por que você deixa acontecer isso na minha vida? Eu te pedi, deu certo, eu te pedi, mas agora eu te pergunto, deu certo o que eu pedi para Deus? Ou deu certo o que eu queria que desse certo? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender a questão dessa mensagem? É para a gente começar a enxergar esse não de Deus como uma resposta, e não só enxergar como uma resposta, mas trazer ele para a nossa vida e aceitar. Sabe, existem orações que nós fazemos para Deus, que nós não esperamos ouvir um não. A gente não espera ouvir um não, porque às vezes Deus já agiu tanto naquela área, Deus já fez tanto naquela área para a gente, que a gente fala, não, vai acontecer mais uma vez, só que aí não acontece, e é uma coisa que a gente nunca vai conseguir entender, a gente nunca vai conseguir chegar numa resposta para isso. É a mesma questão, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente não vai ter uma resposta para isso. E para ser bem sincero com vocês, essa é a questão que mais martela dentro do meu coração e da minha cabeça, porque eu não consigo entender o porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o duro é quando acontece uma coisa ruim, você está firme em Jesus, você está firme em oração, a pessoa chega para você e fala, pô cara, você está precisando orar mais, hein? Pô gente, mas aí a gente consegue ver que essa pessoa tem uma visão daquele tipo a respeito de Jesus, que se eu estiver servindo a Jesus, se eu estiver vindo na casa do Senhor, se eu estiver fazendo a obra, se eu estiver estudando, se eu estiver meditando, orando todos os dias,
nada de ruim vai acontecer comigo. Mas mais uma vez eu pergunto, é isso que Jesus promete na sua palavra? Não é. Jesus, ele nos diz o quê? Que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e através dele nós também venceremos, sabe, na glória eterna. Eu digo que não existe resposta para todas as perguntas aqui na terra. Sabe aonde você vai conseguir obter todas as respostas? Quando nós estivermos na eternidade com Jesus. Você pode chegar para Ele e falar assim, mas Jesus, por que aconteceu isso? Eu não entendo até hoje, eu não entendo. Ele vai nos pegar de lado, vai nos chamar e falar, filho, eu vou te explicar. É como eu sempre disse, a nossa visão, ela é tão limitada, que nós conseguimos olhar para toda essa igreja, e focarmos o olho na nossa mão. Nós só enxergamos isso daqui, nós só enxergamos a nossa mão. Deus não, Deus ele enxerga um todo. Deus ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. E tudo que nós podemos fazer de melhor aqui nessa terra, é entregarmos a nossa vida em suas mãos. Nos deixar ser guiados por Ele. Nos deixar ser amados, ser abraçados verdadeiramente por Ele. É difícil ouvir o não de Deus. Existe uma frase, até no mundo, digamos assim, entre aspas, que ela diz exatamente assim: você quer saber se a pessoa é tua amiga? Fala não para ela. E é assim. Você quer saber se uma pessoa realmente gosta de você pelo que você é? Quando ela te pedir uma coisa, fala não. Aí você vai saber se ela te ama de verdade. Pô, tá a Ju ali, ó. Quantos não que eu já falei para ela, e quantos não ela já falou para mim. Essa semana mesmo, estava tendo uma live lá, ela chegou, amor, você empresta o cartão para mim comprar um negócio? Eu falei, não dá. Eu falei, não. Sabe o que ela fez? Ela falou, tá bom, foi lá, eu não estava legal, ela voltou com um chá para mim, gente. Eu nem tinha pedido. Vocês estão entendendo a questão que eu estou falando? É o amor verdadeiro, é o cuidado verdadeiro. Nós entendemos, ouvindo, olhando pela palavra, e olhando tudo aquilo que está escrito, em 1 João nos diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 5, nos diz assim, que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos, filhas de Deus. 1:12, o pastor me corrigiu aqui, obrigado pastor. Isso quer dizer o quê? Que nós somos filhos de Deus. O nosso relacionamento com Ele é como um pai. E quem é pai aqui sabe o quanto é difícil você falar não para o seu filho. Mas quem é pai aqui também sabe o quão necessário é você falar não para o seu filho. Tem uma pequena historinha. Uma criança um dia chegou para o seu pai e falou, pai, eu gosto tanto do teu relógio de ouro. A criança tinha 9 anos de idade. Ela falou, você gosta, filho? Gosta? Eu falei, gosto muito, pai. Você não dá um para mim? O pai olhou diante daquela situação e falou, não. Como que eu vou dar um relógio de ouro para uma criança de 9 anos? Não, não vou te dar. Só que aí passou anos, anos e anos. Quando aquela criança completou 18 anos, o que o pai deu de presente? Um relógio de ouro. Porque era o tempo. Era um tempo de maturidade que às vezes é necessário até para a gente. Às vezes a gente pede coisas para Deus que a gente não está preparado para lidar com aquilo. E às vezes a gente recebe esse não como se fosse um para, você não merece, você é indigno, você... Não, não é. Às vezes esse não de Deus é só um até logo. Às vezes esse não de Deus é só para testar se você realmente o ama. Às vezes esse não de Deus é só para saber o quanto você está disposto a buscar Ele, porque Ele realmente é, e não por aquilo que Ele pode te dar. Esse tem sido o maior problema de nós. Eu falo nós num geral.
Eu me incluo nisso. Às vezes a gente tem buscado a Deus, a gente tem buscado a Jesus, mais por aquilo que Ele pode nos dar, do que por aquilo que Ele já nos deu. Jesus não deve nada para nós. Deus não deve nada para nós. Se nós estamos aqui nessa noite, se nós podemos nos levantarmos e declararmos que somos salvos através da cruz de Cristo, através do sangue de Jesus, é porque Deus nos deu isso de presente. Ele nos amou primeiro. Antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Vocês entendem isso? E volto a dizer, eu não estou falando que Jesus não faz, que Deus não faz, porque, como eu já disse, eu sou prova viva de que sim, Ele continua realizando os seus milagres. Ele continua realizando as suas maravilhas até os dias de hoje. Só que o convite que Jesus tem feito para nós nessa noite, é para nós não nos relacionarmos com Ele por aquilo que Ele pode nos dar, mas para nós nos relacionarmos com Ele por aquilo que Ele realmente é. A Ju e o Wellington vão estar subindo aqui. A gente vai estar, eles com certeza, eu vou tentar ajudar a cantar um louvor. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na letra desse louvor, que ele fala exatamente a respeito disso, que Jesus não deve nada para nós, que nós não viemos aqui nessa noite atrás de bênçãos, nós não viemos aqui nessa noite atrás daquilo que Ele pode fazer, mas nós viemos aqui nessa noite, nós temos que nos colocar diariamente diante dEle, por aquilo que Ele realmente é, porque depois que nós o recebemos, depois que nós o encontramos, nós temos que saber que nada mais nos satisfaz. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. E na tua sorte aqui quero não vim atrás de bênçãos. Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero
Sabe, igreja, essa canção ela fala tudo exatamente a respeito do que Jesus tem falado comigo durante esses dias. Que quando nós estamos envolvidos com a sua presença, nós entendemos que o lugar onde nós realmente queremos estar é aos pés da cruz de Cristo. Todas as quintas-feiras, exatamente até a quinta-feira de hoje, nós estamos com a campanha aqui na igreja, eu aos pés da cruz. E como eu sempre digo, tem uma frase também mais antiga que já diz que o lugar mais alto que nós podemos chegar aqui na terra é exatamente aos pés da cruz. Mas para nós declararmos isso, para nós chegarmos a esse entendimento de que realmente nós só queremos a Jesus e nada mais, nós temos que começar a nos relacionarmos com Ele, entendendo quem Ele realmente é para nós. A palavra nos diz que Jesus é muitas coisas. Nos diz que Ele é o médico dos médicos. Nos diz que Ele é o Salvador da nossa vida. Nos diz que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Isso é o que a palavra diz a respeito dEle. O mundo aí fora diz outras coisas. O mundo aí fora diz que Jesus não existiu, que Jesus foi simplesmente mais um profeta, que foi um profeta qualquer. Mas o mais interessante é que certo dia Jesus reúne os seus discípulos e faz exatamente essa pergunta: quem as outras pessoas dizem que eu sou? E eles começam a declarar, uns dizem Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas que ressuscitou, outros João Batista. Aí Jesus olha para cada um deles e diz assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí é onde Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas com essa passagem, nós conseguimos chegar no entendimento que Jesus não está interessado no que as pessoas aí de fora dizem ao respeito dele. Jesus, ele está interessado e ele quer saber nessa noite quem ele realmente é para cada um de nós. Se coloque de pé, igreja. Não é fácil ouvirmos um não de alguém importante. Não foi fácil na nossa infância, quando nós ouvimos não dos nossos pais. Não foi fácil no começo da nossa vida adulta, quando ouvíamos não dos nossos patrões. Não é fácil na nossa vida de casado, quando ouvimos não da pessoa que está do nosso lado. Mas sabe de uma coisa? O não, muitas das vezes ele é necessário para nos redirecionar. O não, muitas das vezes é necessário para mostrarmos que aquilo não é o que Deus quer para nós. Eu já disse aqui, às vezes o desejo do seu coração é ser um missionário, e ir para algum lugar distante, fazer a obra do Senhor. Mas até para isso Deus pode falar não. Porque às vezes o que Ele quer que você faça é que você seja um missionário dentro da sua casa e ganhe a sua família. Quando Jesus curou o Gadareno falou: deixe-me te seguir. Jesus falou para ele: não, volta para os seus e fala tudo o que aconteceu com você.
E um tempo depois, Jesus voltou para aquela mesma região, da onde ele foi expulso, da onde ele foi rejeitado, e tinha uma multidão esperando por ele. Então que a partir dessa noite, nós possamos realmente entendermos, ouvirmos e aceitarmos esse não de Deus, que às vezes é dolorido, nos dói muito, ouvirmos e aceitarmos esse não. Mas se nós cremos que grandes coisas Ele tem preparado para cada um de nós, esse não faz parte para alcançarmos essas grandes coisas. Eu quero que você feche os seus olhos e declare só esse trecho que é bem fácil: nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais. Declare isso para Jesus. Declare que somente Ele que importa, somente Ele que interessa em nossas vidas. Declare isso para Ele. Nada mais, nada além de ti. Senhor Jesus, a tua igreja canta neste momento, ó Pai. Recebe essa adoração, recebe esse louvor. Eles estão declarando que nada mais eles querem, nada além de ti, Senhor. Eles estão declarando que eles só querem a ti em suas vidas, ó Deus, a tua presença. E assim eu te peço, Senhor, que o Senhor se mostre presente na vida deles, se mostre presente no seu dia a dia, que eles possam te enxergar nos pequenos detalhes, ó Deus, naquele pneu furado, naquelas vezes até dor de barriga, naquela dor de cabeça, que eles possam te enxergar nesses pequenos detalhes, ó Deus. Pequenos detalhes esses que às vezes parecem algo terrível, algo horrível, mas que faz parte do teu plano, do teu projeto, do teu livramento para as suas vidas, ó Pai. Ajuda-nos a ter o discernimento, ó Pai, de ouvirmos e aceitarmos a sua voz sobre nós. É o que nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, e desde já te agradecemos, porque nós só queremos a Ti e nada mais. Só queremos a Ti, ó Deus, e nada mais.